Olá, bem-vindos a mais uma videoaula e esta tem por título o núcleo e os cromossomos. Nós vamos entender melhor essa parte celular. Essa aula é direcionada à primeira série do ensino médio. Então, o que eu espero que você entenda ao final desta aula? Que você reconheça que o núcleo celular é responsável por controlar as atividades da célula, que é ele que vai dar as informações para isso. Que os nossos cromossomos são a sede dos nossos genes e entender também como de um único DNA eu posso gerar dois DNAs, como ele é replicado nas nossas células. No vídeo anterior falamos sobre o citoplasma, falamos sobre o que estava no meio, entre a membrana e o núcleo. Então falamos sobre isso aqui, sobre o citossol, sobre as organelas que estão ali inseridas. Nesta, vamos conhecer o nosso núcleo e o que tem dentro dele. Bem, o núcleo celular ele vai estar presente apenas nas células eucariotas. Lembra? Isso que dá o nome às células, né? Elas têm a carioteca, essa estrutura que recobre o núcleo. Então, procariotos não apresentam. E dentro dele nós vamos ter o quê? O material genético. Então, vamos olhar agora o núcleo mais de perto. Observando essa estrutura, nós vamos ver que ela é composta por uma carioteca, que é uma membrana, tá? Uma dupla camada de membrana, que apresenta poros, buraquinhos, que vão controlar o que vai entrar e o que vai sair dessa célula. Além da carioteca, nós vamos encontrar também o nucleoplasma. O nucleoplasma é o líquido que está aqui dentro do núcleo. Lembra que o citoplasma tinha o citossol? Então, no núcleo, nós temos o nucleoplasma, que é todo esse material que está ali. Imerso nesse material, nós vamos encontrar o nucleolo, que ele é formado pelo RNA ribossomal. Não se preocupe, falaremos sobre RNA no próximo vídeo, mas é ele que vai dar origem aos ribossomos que a gente conhece, que sintetiza as proteínas que a gente viu anteriormente. Então, é nessa parte que ele é formado, nessa estrutura aí que é o nucleolo. E também é formado pela cromatina. Essa sim é o material genético em si. Essa cromatina ela tem regiões que estão supercondensadas, que a gente chama de heterocromatina. Essas regiões que a gente fala que ela, na verdade, nesse momento, ela não está ativa. E tem regiões que são mais esticadas, que estão sendo ativadas naquele momento, que são as eucromatinas. Tá? Então, é aqui que é o nosso famoso DNA. É daqui que nós vamos tirar as informações da cromatina em si. Então, relembrar, quando a gente falou sobre ácidos nucleicos, como é que é a forma do DNA. Então, o DNA ele é formado por uma dupla fita, lembra lá? Que essa fita está unida graças às bases nitrogenadas que fazem pares, fazem ligações. A adenina faz dupla ligação com a timina, enquanto a citosina faz uma tripla ligação com a guanina. Então, esses parzinhos são casadianos. A com T, C com G. Então, eles vão sempre se complementar no DNA. Quando formos falar em RNA, a gente vê que alguma coisa muda, mas nesse momento vamos ter claro que a adenina vai formar uma dupla ligação, um parzinho com a timina, e a citosina forma parzinho com a guanina. Certo? E o DNA, ele sempre tem duas fitas, e uma fita tem na direção que a gente chama de 5' isso tem a ver com a glicose, com o grupamento fosfato que a gente falou anteriormente. Então, enquanto esse aqui é 5', nessa outra parte nós vamos ter um 3'. Aqui vai ser 3' e aqui 5'. Tá? Isso tem a ver com a posição da glicose, com a posição do fosfato ao longo da cadeia. Então, temos aqui um modelo mais simplificado do DNA para a gente entender o processo delicadamente. Então, uma fita vai começar com 5', enquanto a outra fita com 3'. Novamente, isso tem a ver com os grupamentos lá do fosfato e também a glicose que está presente nesse DNA e como ele vai sendo formado. Então, você tem que saber que um lado é 5', outro é 3', e no outro lado vai ser 3' e o outro 5'.
E saber também que essas bases, que essas fitas estão juntas graças às bases, que a adenina vai sempre se ligar à timina, a citosina à guanina no DNA. Então, timina vai se ligar com a adenina. Então, se eu tenho uma adenina, eu vou ligar com quem? Com uma timina. Se eu tenho uma guanina, vou fazer par com a citosina. E se eu tenho uma citosina, com uma guanina, certo? Meus pares, vamos colocar agora o nosso DNA deitadinho para a gente entender como de uma única molécula de DNA eu posso formar duas. O DNA ele pode ser replicado pelo que a gente chama de modelo semiconservativo, em que você preserva uma dessas para formar o próximo, a duplicação, outro DNA, para como ele se duplicar. Porque uma célula nossa, ela se divide em duas células. Então, para ela fazer isso, ela duplica tudo que tem dentro dela, inclusive o DNA. Então, vamos entender como acontece esse processo. No meu DNA, lá bonitinho, surge uma proteína chamada helicase, que pense como se fosse um zíper, e ela começa a abrir essas estruturas aqui, tá? Ela começa a abrir, separar essas ligações. Então, a helicase é uma proteína que vai fazer esse trabalho de abrir o DNA e separar as duas fitas do DNA. Uma fita veio para o lado de cá e outra fita veio para o lado de cá, formando o que a gente chama de forquilha de replicação, que é essa abertura aqui, tá? Aqui, se a gente continuar, vai ter um momento que ela vai voltar a se fechar e formar a estrutura do DNA de novo, tá? Por isso que chama forquilha, porque forma essa abertura no meio do DNA. Uma vez aberto esse DNA, começa-se então o processo de replicação, de construção de uma outra fita. Para isso, primeiro vem uma nova proteína, que a gente chama de primase, que vai criar uma estrutura que a gente chama de primer. Então, ela chega lá, ela vê a sua fita de DNA e o nosso DNA ele é sempre construído do lado 5' para o 3'. Então, a nossa DNA polimerase, ela sempre começa a funcionar do 5' para o 3'. Então, a primase chega lá, encontrou essa estrutura aqui, ela vai e coloca as primeiras bases, como se fosse o primeiro modelo. Ó, olha para cá, que é aqui que a gente vai começar. Então, se ela encontra um C, ela vai colocar um G, se ela encontra um A, ela vai colocar um T. A primase foi lá, fez o trabalho dela e sinalizou para a DNA polimerase que agora é a vez dela, que ela tem que continuar a construção da forquilha de replicação. A DNA polimerase, então, entra em ação e como ela está indo do 5' para o 3', ela trabalha super bem, ela está no campo dela, tudo o que ela precisa fazer. E ela só vai juntando as bases. Onde ela encontrou A, ela colocou T, onde ela encontrou C, ela colocou G e foi embora, formando assim uma nova fita de DNA. Então, esta daqui é a antiga e essa aqui é uma nova, formando um novo DNA. Por isso que é semiconservativo. Você aproveita uma antiga para construir uma nova, certo? Mas nós temos mais uma antiga. E essa outra antiga que nós temos, ela, diferente da anterior, ela começa aqui com 3', 5'. Então, dá um trabalhinho extra para a DNA polimerase, ela não consegue trabalhar bem assim. O que acontece? A primase tem que trabalhar mais, tem que construir mais sequências que a gente chama de primer. Então, vem uma primase e sinaliza, então aqui a próxima que nós vamos construir é 5' para 3', né? Vem uma primase e sinaliza, olha, aqui que você vai começar. Começa aqui DNA polimerase. Só que a DNA polimerase chega aqui e olha, mas espera aí, aqui é 3', eu não consigo vir para cá. Eu consigo só ir de cá para lá, de 5' para 3'. Então, ela vai de pequenos fragmentos. Ela vai de 5' para 3' e constrói um fragmento. Então, a primase tem que retornar e avisar, olha, continua aqui para a gente construir, vamos lá. Então, novamente, vem a DNA polimerase e faz mais um fragmento, sempre do sentido 5', 3', certo? Porque ela não consegue trabalhar no sentido inverso. Ela é monofuncional, só vai em uma direção, só faz uma coisa. Tem que seguir direitinho como ela faz. Aí, esses fragmentos
que a DNA polimerase vai construindo, a gente chama de fragmento de Okazaki, certo? Então, quando é de 5' para 3', de 5' para 3', a DNA polimerase vai embora, não tem problema nenhum. Quando nós vamos no sentido inverso, de 3' para 5', nós criamos pequenos fragmentos para ajudar a DNA polimerase a trabalhar. E aí, esses fragmentos chamamos de fragmentos de Okazaki. Tudo pronto, construídos os fragmentos, vem uma nova proteína chamada de ligase e vai juntar todo mundo bonitinho e cada um desses fragmentos, formando assim o quê? De uma única molécula de DNA, de uma única molécula não, de uma única estrutura de DNA, duas novas estruturas de DNA, num modelo que a gente chama de semiconservativo. Semiconservativo porque eu mantive uma da antiga e fiz uma nova. Mantive uma da antiga e fiz uma nova. Então, eu tenho de um único DNA, formei 2 DNAs. E assim, a célula replica o DNA dentro dela. Ela faz cópias, sabe? Tira o xerox do DNA, certo? No modelo que a gente chama de semiconservativo. Eu mantenho metade do antigo e crio o novo, o que complementa ele. Ok, sei que foi muita informação, mas retorne aqueles momentos novamente para que você possa entender como acontece a replicação do DNA, como eu faço cópias do meu DNA. Se tiver dúvidas, deixe nos comentários também. E procure outros vídeos que possam lhe ajudar a esclarecer também. Certo, agora que eu tenho o meu DNA bonitinho, esse DNA, como eu falei lá no início, ele nem sempre está solto na célula, ele está relaxado. Muitas das vezes ele está enrolado bem pequenininho. A gente chama esse enrolar dele de enovelar, formar um novelo, sabe? Então, enovelado em proteínas que a gente chama de histonas. Então, ele começa a se enrolar nessas proteínas, formando uma estrutura muito pequenininha, muito condensada, que é um cromossomo. Se eu pegar um único DNA total de uma célula e esticar, eu vou ter cerca de 2 metros de comprimento num único DNA. Só que ele está tão enroladinho dentro da sua célula que a gente não consegue nem vê-lo a olho nu, para você ter uma ideia de como ele está bem enrolado, certo? Então, está bem enovelado. A essa estrutura enovelada do DNA, a gente chama de cromossomo. Cada espécie vai ter um número diferente de cromossomos, porque são pequenos fragmentos do DNA. Esses 2 metros que eu falo aqui, eles não são 2 metros contínuos, são vários pedacinhos de DNA, certo? Esses pedacinhos, cada pedacinho desse enrolado forma um cromossomo. E esse número de cromossomos vai depender de que espécie eu estou falando. Se eu estou falando da espécie humana, eu estou falando em 46 pedacinhos de DNA que ficam enroladinhos, formando os 46 cromossomos. E esses 46 cromossomos formam pares. Então, nós dizemos que são 23 pares de cromossomos. Quando eu quero tirar uma foto dos meus cromossomos, eu chamo de cariótipo humano. E esse aqui é um exemplo de um cariótipo humano. Ó. Então, aqui os seus parezinhos. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pares de cromossomos. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 pares de cromossomos. Olha como eles estão em parzinhos, estão vendo? São 2. Só que eles estão grudadinhos no outro. Então, eu tenho aqui meus 23 pares de cromossomos. Se você é do sexo feminino, você vai ter um último cromossomo, que é o seu cromossomo sexual, iguaizinhos, que a gente chama de XX. Se você é do sexo masculino, você vai ter um cromossomo, os que são o último par aqui, em vez desse daqui, o que você vai ter é esse aqui. Um maior e o outro menorzinho. Por isso que a gente diz que o homem é XY, porque ele tem um cromossomo como se estivesse faltando um pedaço, um deles. Okay? O último par, que é o cromossomo sexual do homem, é um comprido e o outro mais curtinho.
Um cromossomo ele tem estruturas que a gente chama. Então, esse aqui é o cromossomo, ele está juntinho, tá? São dois cromossomos aqui unidos pelo que a gente chama de centrômero, que é esse enforcamento dele, que pode estar bem no meio ou pode estar mais para as pontas. Aqui a gente vê outros, ó, bem mais nas pontas esse enforcamento. Por que cada cromossomo aqui tem um tamanho diferente? Lembram que eram fragmentos de DNA enrolado? Então, cada fragmento tem um tamanho diferente. Então, quando você enrola, você vai ter tamanhos diferentes também. As pontinhas dos cromossomos nós chamamos de telômeros, tá? Então, essa estrutura enforcada no meio é o centrômero, as pontinhas, os telômeros de um cromossomo. Foi muita informação, mas eu tenho certeza que foi bastante proveitoso. Retorne quantas vezes for necessário, tá certo? Agora nós estamos conhecendo mais a fundo as nossas células. Na próxima aula falaremos sobre como acontece a expressão gênica, como do seu DNA tudo acontece. Nesta nós entendemos então o que é o núcleo, o que tem dentro do núcleo, como o DNA está apresentado, que ele está bem enroladinho em estruturas que chamam cromossomos, e vimos também como de um DNA eu gero cópias no modelo semiconservativo porque eu mantenho um antigo. Qualquer dúvida, deixe embaixo que tirarei assim que possível. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!